gostaria de falar bastante sobre isso, né? Sobre as ferramentas hoje mais usadas para o processo de seleção. Você começou hoje só tete a tete. Eu gostaria que vocês falassem mais profundamente como tem funcionado, quais são os mais usados hoje. Ele mesmo já passou por uma seleção assim, ele foi contratado através de um processo, de uma rede social. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre elas e qual é a mais eficaz hoje em dia. Bom, eu vou começar, tá, Marcelo? Bom, a mais eficaz é aquela que consegue atender a necessidade do cliente, né? Então, quando a empresa tem uma necessidade, ela quer suprir essa necessidade com aquilo que ela acredita que foi selecionado para ela e que apresenta um nível de aderência à vaga que ela tem. Então, ela parte por esse princípio, né, de acreditar que um parceiro, ou mesmo fazendo isso sozinha, mas eu vou abordar mais o ponto de vista do recrutamento externo, e depois talvez o Marcelo possa falar um pouquinho do recrutamento via empresa de forma direta. Então, em recrutamento e seleção, as ferramentas são muitas, como a gente também está falando, está enfatizando aqui essas mudanças de mercado. Eu quero falar das ferramentas de e-recruitment, que são, na verdade, traduzindo, são ferramentas onde você consegue fazer um recrutamento muito ágil e à distância, por exemplo. Tá? Então, sites, como eu vou citar um deles, que é um dos que eu uso e me traz muito sucesso, que é o vagas.com. Então, ainda é uma incógnita para muitos candidatos, né, saber como é que ele funciona de verdade, porque, do ponto de vista do candidato, ele nunca tem feedback. Ele está lá no Vagas, ele se candidata às vagas, não recebe um feedback, o que é ainda acho que a gente tem que evoluir, né? Enquanto consultoria, ou mesmo a própria empresa, tem que evoluir nesse sentido de ter um respeito ao candidato, de passar um feedback. Por exemplo, a Talento RH ela faz, quando ela faz o anúncio de uma posição através do vagas.com, que ela paga para fazer esse anúncio. Não é mais como antes, né, onde os candidatos é que pagavam para ter o seu currículo. A gente ainda tem empresas que fazem isso, cobram do candidato. O Vagas ele gerencia, é uma ferramenta que gerencia um recrutamento e seleção na sua fase inicial. Então, é uma ferramenta que, se você lança a vaga, você também pode lançar um feedback instantâneo para um candidato, dizendo, olha, muito grata, né, pela resposta à nossa posição. E se você não receber um e-mail ou um contato telefônico dentro de tanto tempo, sei lá, você pode estimar 2, 3 dias, porque um processo seletivo é um processo, né, com começo, meio e fim, você não foi adiante para a próxima fase. Pronto, você já lidou com um traço de ansiedade, muitas vezes, né, isso gera muita ansiedade para os candidatos, e já deu a ele um pré-feedback. Se ele avançar no processo, passar por uma fase, no próprio Vagas, você tem fases como questionários específicos, técnicos, você tem até questionários de testagem de inglês, você tem o DISC, né, que é muito utilizado no vagas.com. No final desse processo, é claro, conduzido pelo site, é claro que você vai ser chamado, né, vai ter a fase onde você vai presencialmente estar com a consultoria e todos os que participaram do processo precisam de um feedback, né? Então, é uma ferramenta extremamente rápida, onde você, em segundos, um clique, você tem uma amostra ranqueada de 10 perfis, por exemplo, aderentes àquilo que você pré-desenhou, desde o começo do processo. É uma coisa assim, maravilhosa. Eu acho que, no nosso mercado, eu fui uma das primeiras empresas a aderir a essa ferramenta. Eu continuo achando, e meu trabalho rende muito, né, complementa muito o trabalho de um headhunter, porque, quando você tem essa amostra de 10 perfis, você verifica, você conhece, você como headhunter que tem essa visão de acompanhar a carreira das pessoas, né, você sabe onde elas estão, fazendo o quê, em que cargo, se elas estão evoluindo ou não, você consegue ter, quando você chega ao número de 10 perfis, uma visão também de quem são aquelas pessoas. Você conhece, já passou na sua consultoria,
qual seria o momento de carreira, você sabe alguma informação? Aí você chama e o seu trabalho se torna bem rápido. Então, essa é uma das ferramentas, só para citar, inclusive, o funcionamento dela, que eu acho bem importante, e acho que pouca gente entende, de fato, como é que funciona isso. Uma outra ferramenta que nos ajuda muito, a gente tem usado muito, o Skype, né, para conduzir as entrevistas à distância, o vídeo currículo, que tem sido bastante utilizado. Só para citar um outro concorrente do Vagas.com, que é o Curriculum.com, que é uma outra ferramenta bastante usada, não tanto aqui na Bahia, mas bem usada em outros estados. Você tem, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o uso de uma rede profissional, como, por exemplo, o LinkedIn, que é uma ferramenta, vamos dizer assim, de processo seletivo, né, de uso, de acesso aos candidatos. Eu diria que perfeita, porque ela virou assim, a minha memória virtual. Eu não preciso mais saber quem está onde fazendo o quê, porque está tudo lá. Então, se eu selecionei essa rede e eu tenho um hunting para fazer, é a primeira coisa que eu faço antes de pagar no Vagas.com, por exemplo. Tá? Então, o Headhunter ele tem essa função de identificar no mercado aquele profissional com aquele DNA daquela companhia, porque ele tem essa percepção, essa experiência de que aquilo vai funcionar. Então, ele chama para a entrevista. E ele tem que apresentar para a empresa normalmente, de 3 a 5 perfis mais aderentes ao que o cliente dele quer. Então, o uso da rede social é cada vez mais importante, e ele também se modifica muito. A gente tem aprendido muito, né, com isso. Por exemplo, as pessoas estão tendo mais noção de que não se recruta através do Facebook. Facebook tem uma função social também que está um pouco confusa. Eu estou falando assim, porque até a minha empresa, eu tenho o Face pessoal, tenho o Face da empresa. E eu não recruto através dele. Eu uso com outra intenção, que é divulgar outras plataformas minhas de atuação. E uso o LinkedIn, que tem 7 mil nomes, porque sou profissional, né, da área e preciso disso, 7 mil nomes que eu escolhi. Nomes que, para mim, para a minha empresa, são interessantes, né, que estejam lá, porque eu fico acompanhando esse movimento, então, não só de empresas clientes, candidatos interessantes, clientes pessoa física, clientes pessoa jurídica, que eu sigo, grupos que eu frequento. Então, na verdade, dá um trabalho danado, né? A gente ocupa hoje uma função um pouco mais ampla, e, por isso mesmo, a nossa ação diante do mercado tem mudado também, né? Sobra mais tempo, por exemplo, para estar trocando aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento, como é o funcionamento de um recrutamento de seleção ou de empresas de recursos humanos, que eu acho bastante importante, acaba ampliando e modificando também a forma como as pessoas buscam esse acesso. Bom. Mas só um detalhe. Você busca nessas redes, mas você vai averiguar essa pessoa no Facebook até antes de contratar? De forma alguma, pelo que eu falei. Facebook, para mim, é uma rede social onde as pessoas fazem esse uso social. E, quando eu quero saber esse aspecto, né, essa dimensão da vida de um candidato, eu não faço assim porque eu seria invasiva. Então, eu respeito a vida pessoal, eu faço uma pergunta, eu direciono através de um processo, de uma fase, num processo seletivo, os aspectos da vida pessoal. Por exemplo, quando eu faço a pergunta, quem é você, candidato? Estou perguntando quem ele é como pessoa. Então, ele vai me dizer. Dificilmente eu o avaliaria pelo fato dele beber cerveja na praia com os amigos, e da foto dele estar lá no Facebook, né? Porque eu acho que isso é um direito dele, a vida pessoal dele, e, para mim, é irrelevante, né? Não é uma coisa que vai fazer diferença, eu vou analisar isso. Acho que fatores como o que eu falei no começo, sobre as referências sobre o trabalho dele, sobre o que ele é como profissional dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, reflete os valores pessoais que esse profissional tem. Então, para a gente e para o cliente, é o que importa.
Deixa eu fazer um contraponto aqui. Eu adoro quando eles fazem isso. Realmente tem, eu acho que a Águeda pontuou muito bem, mas enfim. O recrutamento tradicional, ele permanece e vai permanecer porque é um processo natural das organizações, né? A gente tem que ter esse contato tete a tete, né? Face to face com as pessoas, o olho no olho. Enfim, as tecnologias digitais, elas estão aí, isso é fato, elas vieram para ficar e vão, efetivamente, mudar um pouco a maneira como a gente recruta hoje. Então, assim, você me permite, assim, eu acho que as empresas, elas vasculham, sim, a vida dos candidatos, elas olham as redes digitais, elas tentam perceber nuances que não seriam capazes de perceber no processo tradicional, até porque o processo tradicional, e a gente não pode ser hipócrita aqui, existe toda uma cena de preparação para uma entrevista, enfim, para um processo. Já na rede social, você vai lá e você vasculha isso, né, entre aspas, vasculha, e você pode ou não perceber alguma discrepância, enfim, algo que possa favorecer ou prejudicar o candidato. Mas dentro dessa seara toda de recrutamento tradicional e recrutamento digital, eu acho que a maior ferramenta que tanto candidatos quanto empresa hoje, as empresas de maneira geral estão usando, é o networking, ou a capacidade de geração de relacionamento. Então, eu já fiz, na minha carreira, em alguns momentos, recrutamentos, a gente tinha dificuldade para localizar um determinado candidato, enfim, e você vai se conectando através da sua rede de contatos até identificar um potencial candidato, e aí sim ele passa pelo processo convencional, talvez até antes, pelo processo digital, onde você estabelece os contatos, e aí sim você vem para um processo tradicional de recrutamento. O ponto é que a gente tem que... a minha percepção é que o processo vem mudando radicalmente e ambas as partes, empresas e candidatos, têm que se adaptar a essa nova modalidade. A rede social ela chegou para ficar e ela naturalmente torna a nossa vida mais aberta. Esse é um processo invasivo ou não, ele existe. Então, a gente tem que conviver com ele. Se a gente não quero ter esse processo invasivo, então eu saio da rede social, porque isso é fato, isso acontece na prática. Eu acredito, tanto que a gente já comentou isso desde o primeiro, de pessoas, de empresas mesmo, que faz que não passa por uma empresa de seleção, ela tem o próprio psicólogo que faz essa seleção, a pessoa é uma coisa, faz aquele processo todo bonitinho, aprendeu as respostas, se vestiu adequadamente, e na rede social não é nada daquilo que falou. Exatamente. Então, assim, não, mas existe. É o que eu, na verdade, pontuei antes. Eu, pessoalmente, a minha empresa não conduz assim. Não, entendi perfeitamente. Né? Eu acho que já vi isso acontecer. Também já vi acontecer do profissional ter um preparo absoluto, né, no começo do processo, conquistar a vaga. Agora, o que chama mais a atenção é que ela já fez isso antes, na história pregressa dela, sim, e está registrado que ela tem uma instabilidade. Por quê? Porque ela se vende muito bem, mas não sustenta. Então, esse é um fator que, para mim, é mais relevante do que se ela tem uma rede e ela... Porque, assim, o que eu percebo é preciso respeitar ainda esse processo de evolução e de aprendizado que, sim, estamos passando, onde as pessoas não sabem configurar a sua rede, por exemplo. Ela não sabe configurar para que as suas fotos não sejam compartilhadas, né, para que não seja vista por mais pessoas do que ela gostaria. Ela ainda está aprendendo, nós ainda estamos aprendendo a usar. Então, eu acho, assim, para mim é irrelevante. Para mim, eu acho que tem outras formas, outros formatos para buscar essa informação do que entrando por essa via, porque eu acho perigosa. Eu acho perigosa em termos até éticos mesmo. Eu participo de um grupo chamado EPLAN, e esse grupo, desde 2003, EPLAN, é um grupo de planejadores do Brasil, né? As duas oportunidades que eu tive para conhecer a parte de EPC foi pelo EPLAN. Até hoje aparece muita vaga, eu distribuo para alguns amigos que eu conheço que é da área de planejamento, né? Então, como eu trabalhei em projeto que tem início, meio e fim,
chegava num determinado tempo, eu estava procurando emprego. Como é que eu procurava emprego? Eu participava dentro de um grupo, esse grupo é específico só de planejamento, mas existem pessoas de outras áreas, né? Então, as oportunidades aparecem, eu encaminhei currículo, trabalhei em 2 multinacionais, como a PecTec, Sinopec, fui entrevistado pessoalmente, fui para o Rio de Janeiro, votei, né? Então, tem que saber participar, onde você entrar, dentro do seu grupo, para poder ver as oportunidades que aparecem, que tem muitas oportunidades, né? E o LinkedIn, em fevereiro agora, eu recebi um e-mail do vice-presidente, né, que acho que é o Dib, eu não lembro muito bem, me parabenizando, dizendo que eu tive o perfil de 10% mais visto em 2012, né? Então, até eu achei surpresa, assim, na hora que chegou para mim, com a carta dele, LinkedIn, compartilhando para todo mundo, assim. Então, o LinkedIn eu uso realmente para poder focar minha história profissional, né? As empresas que eu trabalhei, ela começa a relacionar. Pô, você trabalhou GDK, Midi Júnior, Andrade Gutierrez, Odebrecht, aí começa a buscar essas pessoas. Qual foi os setores que você trabalhou? Ó, dentro do planejamento, conhece engenharia, conhece construção e montagem. Né? Então, ela começa a puxar, e tem muita gente que vai querendo agregar informações, né? Trocar ideia com vocês, aí começa a fazer particular. Qual curso que você fez, como é que você se especializou aí por ter passado por tantos segmentos, né? Então, acho válido ter esse cuidado dentro da rede social. Uma dica bacana aí, tá vendo, gente? O LinkedIn realmente é uma coisa muito nova. Eu mesmo estou usando há 1 ano, eu acho. Né? Coisa que eu realmente vou parar, porque é importante. Não adianta a gente fugir. Eu fugia do Face, do Orkut eu quase que não tive. Quando eu fui ter, já acabou, né? Praticamente morreu. Morreu, né, gente?